A morte do cabo da Polícia Militar Antônio Marco da Silva Figueiredo, o Cabo Pet, foi o estopim para a explosão do fenômeno das milícias no Pará, segundo o Ministério Público do Estado. O que se viu após este episódio foi o afloramento de crimes com as características de milícias em maior intensidade, disse na época o promotor Luiz Márcio Cipriano, sem mencionar números de execuções e grupos criminosos investigados pelo órgão. Porém, através do monitor da violência, foi confirmado que após o assassinato do policial em novembro de 2014, cerca de 500 mortes violentas a mais foram registradas no estado paraense a cada ano. De 2012 a 2014, foram cerca de 3.300 execuções anuais, enquanto que, de 2015 a 2017, esse número aumentou para 3.800. Uma média de 14 homicídios por dia. Esse acréscimo de mortes tinha associação direta com o aumento das organizações criminosas envolvendo militares da ativa, reserva, outros agentes públicos e civis simpatizantes. Esse aumento da atuação de milícias no Estado é perceptível, primeiro, a partir do relato diligente da imprensa em noticiar quase que em tempo real os episódios na linha do tempo, e depois com um esmerado trabalho de investigação feito em cada um desses episódios, diz Cipriano, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial. Antes disso, porém, segundo o promotor, os registros de grupos milicianos no Pará começaram em 2007, durante a Operação Navalha na Carne, que levou a julgamentos policiais da ativa e reformados, acusados de envolvimentos em casos homicídios, extorsão e outros crimes. Outro episódio ocorreu em 2011, quando houve o extermínio que ficou conhecido como Chacina de Coaraci. Rosiva Moraes, ex-policial militar, foi condenado a mais de 120 anos de prisão por envolvimento no caso. Contudo, com a morte do Pet, em 2014, esse fenômeno de justiça e justiceiros distorcidos em filosofias e ideologias se externalizou, exigindo do Estado devido monitoramento e combate deste poder. Paralelo, destaca Cipriano. O jurista destaca a existência de diversas milícias em Belém, de distintos segmentos ideológicos. A milícia, antes de ser milícia, é uma ideologia. Eles têm a ideologia de justiça, de eliminar criminoso, já que o sistema prende e solta. Só que também existe o contato com o criminoso. Os milicianos começaram a pedir comissões, outros começaram a tomar lugar de criminoso e criar uma cadeia sucessória. Há várias vertentes ideológicas nesses tentáculos. O que eles têm em comum é a verticalização das ações e os cabeças. Existem os cabeças do movimento, há o gerenciamento, recursos humanos para capacitação e escalas de trabalho. A dinâmica de cada lugar e a particularidade de cada bairro é algo a ser enfrentado. O promotor afirma que o aumento da violência não acontece apenas em Belém. Segundo ele, o crescimento de grupos criminosos é um grande fenômeno social que precisa ser entendido e trabalhado pelos órgãos responsáveis. Ele ainda afirma que os altos índices de desemprego e desigualdade social têm ajudado a aumentar o número de milícias em todo o país. Em qualquer capital do Brasil isso acontece. Isso é um fenômeno crescente. Quando os crimes passam pela polícia, vão para o Ministério Público e chegam ao juiz, isso vira uma UTI social. O crime se combate com políticas públicas, controle de natalidade, saneamento, educação e oportunidade de empregos, declara. Ainda segundo o monitor da violência, mais de 300 mortes foram registradas no Pará apenas em 2018. Segundo o estudo, 11 pessoas morrem por dia no estado. Para Luiz Márcio, o processo de investigação e julgamento do caso é lento, devido aos diversos processos envolvidos na acusação. As pessoas rotulam a atividade da justiça como omissa, mal feita. Mas isso não é verdade. A produção de uma prova demanda paciência. As respostas são dadas paulatinamente. Não existe em lugar nenhum do mundo um imediatismo tão grande no combate ao crime, concluiu. Em 2014, o cabo Antônio Figueiredo, de 43 anos, conhecido como Cabo Pet, foi morto no bairro do Guamá, em Belém. Na época do crime, ele estava afastado da corporação.
Após o assassinato do policial, ocorreu uma chacina que vitimou outras 10 pessoas em 5 bairros de Belém durante a noite e madrugada do dia 5. Cabo Petit era o líder máximo da milícia Irmãos de Farda, que tinha maior atuação nos bairros do Guamá, São Brás, Canudos. Em 2015 a milícia mostrava seu poder na capital paraense. Tomás Nogueira Júnior, vulgo Pocotó, foi morto a tiros dentro do apartamento de um hospital particular, Unimed, localizado na rua Domingos Marreiros com a travessa Castelo Branco, em Belém. A vítima teria, supostamente, envolvimento com a morte do soldado da Polícia Militar Pedroso, baleado na noite de um domingo, na Travessa Pinagés, no bairro da Cremação, em Belém. De acordo com informações, aproveitando uma troca de plantão médico, 6 homens entraram encapuzados no local e, após renderem funcionários, acessaram o quarto em que Tomás estava internado. Eles realizaram a execução no local. Ainda de acordo com dados iniciais, o paciente era monitorado por 2 policiais militares e um agente prisional. Em 2017, Belém viveu o fim de semana mais violento da história da cidade até aquele ano. Belém viveu a chacina mais violenta desde 1994, novamente motivada pela morte de policiais. A avaliação é do deputado estadual Carlos Bordalo, PT, presidente da Comissão de Direitos Humanos da ALEPA, Assembleia Legislativa do Pará. O parlamentar se refere aos 30 assassinatos ocorridos entre sexta-feira e sábado, 20 e 21 de janeiro de 2017, sendo 25 deles com características de execução, segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, SEGUP. Os casos ocorreram logo após a morte do policial militar Rafael da Silva, 29, atingido na cabeça em um tiroteio no bairro da Cabanagem durante perseguição a suspeitos de assalto, às 6 horas da manhã da mesma sexta-feira. Em 2019, 11 pessoas foram assassinadas em um bar do bairro Guamá, conhecido como Bar da Wanda. Homens armados chegaram em carros e motos e efetuaram os disparos, atingindo as pessoas que estavam dentro do bar. De acordo com o secretário de Segurança da época, o Alame Machado, as 8 pessoas foram identificadas como autores da chacina, sendo 4 polícias militares e 4 civis, e também, eles estariam envolvidos em outras participações criminosas na Grande Belém. A milícia estava com toda a força em Belém e área metropolitana, com atuação em vários bairros, tendo como base os bairros do Guamá, que eram os Irmãos de Farda quem mandavam, e na Pedreira que existia a Milícia da Pedreira, que era considerada uma milícia muito forte também com atuação forte nos bairros da Pedreira, Sacramento, Telégrafo e Marco. E também em Ananindeua uma milícia forte, composta por bombeiros, policiais e guardas municipais. Elas começaram a quebrar depois de algumas operações das forças de segurança, que começaram a dar baques certeiros, e tirando lideranças da rua. Em uma operação conjunta entre as polícias civil e militar, 25 membros de milícia que atuavam na região metropolitana de Belém foram presos. Em 2015, o ex-policial militar Otacílio José Gonçalves Queiroz, conhecido como Cilinho, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma. Ele teve um mandado de prisão temporária de 30 dias decretado pela Justiça. Ao ser preso, ele portava uma arma sem registro e, por isso, foi autuado em flagrante. O ex-PM estava afastado da corporação há 7 anos. Segundo a Promotoria de Justiça Militar, Otacílio já foi preso por outros crimes e está sendo investigado pela Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada para apurar o envolvimento de policiais com milícias existentes no estado. Ele teria envolvimento com a chacina que matou 11 pessoas em 5 bairros, no mês de novembro de 2014. Cilinho foi executado esse ano, quando visitava familiares dele no bairro do Guamá. Em 2019, a polícia prendeu o ex-policial militar Heleno Arnaud Carmo de Lima, conhecido como Cabo Leno em Belém. Ele era suspeito de chefiar uma milícia da Pedreira. De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, SEGUP, Cabo Leno teria envolvimento com a chacina que vitimou 28 pessoas entre os dias 20 e 21 de janeiro de 2017, na região metropolitana de Belém. O militar chegou a ser preso em uma operação, junto com outras 14 pessoas, entre elas 7 policiais, e estava em liberdade condicionada ao uso de tornozeleira, que foi revogada a pedido da
Corregedoria de Polícia Militar. Cabo Leno está preso até hoje. Também em 2019 Marcelo Pantoja Rabelo, 40, conhecido por Marcelo da Sucata, que era considerado uma peça fundamental para as milícias de Belém, foi preso no Ceará. Ele foi visualizado por policiais civis da Draco, quando estava em uma Toyota Hilux, blindada, em um posto de combustíveis nas proximidades da comunidade do Lagamar. Conforme as apurações, ele entrou na loja de conveniência do estabelecimento e comprou 5 chips, antes de ser abordado pela Polícia Civil. Ao verificar a ficha criminal de Marcelo da Sucata, a Polícia Civil cearense identificou medidas cautelares contra ele, em seu estado de origem. Por meio da troca de informações, o apoio da Polícia Civil paraense e a interlocução junto ao Tribunal de Justiça do Pará, foi cumprido um mandado de prisão preventiva contra o criminoso, que teria envolvimento em chacinas na capital paraense. Em 2021, uma operação deflagrada pela Polícia Civil, por meio da Divisão de Homicídios, DH, prendeu 3 homens que teriam participação nos crimes. Entre os presos está um ex-soldado da Polícia Militar, identificado apenas como Ira. Ele e os outros 2 envolvidos possuem 15 ocorrências contra os mesmos, sendo 12 homicídios e 3 tentativas de homicídios. Além disso, os suspeitos trabalhavam com um sistema de cobrança de taxa para trabalhar na área comercial. Quem se recusava a pagar o valor era executado pelos criminosos. Mas não era só o Estado que estava apertando a milícia. Eles tinham outro rival, que estavam em uma guerra, era o Comando Vermelho, que na época vinha se instalando em Belém e região metropolitana. Na guerra contra o CV, tanto a milícia da Pedreira como os irmãos de farda perderam peças importantes. Como por exemplo o miliciano Canana, que foi executado quando tirava um bico de segurança, em uma conveniência no bairro do Jurunas em 2018. Canana era considerado o líder da milícia Irmãos de Farda, depois da morte de Pet e a prisão de Celinho. Hoje em dia, a milícia quebrou, e o CV se expandiu na Grande Belém. As milícias ainda existem, mas sem muita força. A única milícia que ainda tem força é a Milícia da Pedreira, que perdeu as suas origens de ser composta apenas por policiais. Segundo informações que tivemos, ela é composta por garotos novos, que saem das Forças Armadas e recebem apoio de ex-policiais que ainda dão apoio a eles, e por ex-bandidos que não foram aceitos pelo CV, por terem algum débito no crime.